esteja, né, a sua região de integração esteja aqui, dentro da região 1. Né? Então, T tendendo a mais infinito faz com que o G tenda a zero. Tá certo? Se o T tende a menos infinito, isso faz com que o G tenda a o certo G1 estrela que eu coloquei aqui. Né? Na região 2, a coisa acontece de outra maneira. Né? Na região 2, região 1, aqui é região 2. Se o T tende a mais infinito, agora o beta é positivo e o G cresce à medida que o T aumenta. Né? Então, se o T aumenta, tende a mais infinito, então o G tende ao G2 estrela. Né? E se o T tende a menos infinito, o G tende ao G1 estrela. Se essa região que está aqui tivesse aqui colada aqui no zero, né, quando o T tendesse a menos infinito, o G tenderia a zero. Tá? Com G1 igual a zero, esse é exatamente o caso da eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, quando T tende a menos infinito, né, o G tende a zero. Quando T tende a mais infinito, o G tende a crescer. Então a eletrodinâmica é uma teoria que funciona muito bem em baixas energias. Mas espera-se que ela vá falhar miseravelmente em altas energias. A eletrodinâmica vista como teoria perturbativa, né? Nossa análise aqui não deixa de ser perturbativa. Certo? E a cromodinâmica? O que acontece? Nosso curso aqui é de cromodinâmica, né? Então, na cromodinâmica, a gente pode calcular o G. Um exemplo de lugar onde vocês podem achar um cálculo do G, né, com uma linguagem bem próxima dessa que a gente está utilizando aqui, é o Rayleigh. Lá no Rayleigh você tem o cálculo beta, desculpe, beta de G. Né? Então, o beta lá é calculado com uma CDQ. Né? O beta lá é calculado até primeira ordem em G, a primeira contribuição diferente de zero. E essencialmente é essa aqui a conta que o cara faz, não é outra, dg dmi, tá certo? Só que o G possui constantes de normalização, você tem que calcular cada uma dessas constantes. A normalização de função de onda de quark, a normalização de Vértice, a normalização de... assim por diante. Então, tendo calculado todas elas, aí é uma conta grande por isso, porque existe que você calcule as três constantes, etc. e tal. Né? Mas o resultado é essencialmente G3 sobre 16π2 menos 11 mais 2 vezes NF sobre 10. Você tem essa conta em ordens mais altas do que isso, mas para nós já basta esse negócio aí. Observa que esse coeficiente que está aí, né, assegura que o beta, se toda a conta fosse essa, isso é uma conta perturbativa, certo? E se toda a conta fosse essa, o nosso beta seria menor que zero para NF menor ou igual que 16. NF é o número de sabores, certo? Atualmente o número de sabores está em 6. Nós temos o up, down, charm, strange, top, bottom e acabou por enquanto. Né? Então, pelo menos nessa ordem de teoria de perturbações, né, por enquanto a gente pode trabalhar com a cromodinâmica quântica como ela estando descrita por esse caso que está aqui. Né? Se a constante de acoplamento tende a zero quando a energia tende a infinito, né, quando os momentos tendem a infinito, seu processo tende a infinito, né, essa situação é chamada de liberdade assintótica. Né?
é por causa disso, né, que a gente pode fazer teoria de perturbações na cromodinâmica quântica. Então, olha só o loop que a gente deu aqui, certo? A gente começou a fazer teoria de perturbações sem saber o que ia acontecer, porque a gente não tinha medido explicitamente aquela constante G, né? Lá na eletrodinâmica a gente tem a medida da carga elétrica do elétron, né? E sabe que ela colocada como constante de acoplamento vai fornecer um parâmetro pequeno o suficiente para funcionar como parâmetro de perturbações, né? Mas aqui a expectativa inicial, inclusive, é a oposta, é de que a constante de acoplamento deva ser grande em baixas energias, nas energias atuais, justamente porque a gente está falando de interações fortes, né? Aí o que a gente descobre, depois que a gente faz esse ciclo todo, é que a constante de acoplamento nessa teoria parece ser, porque isso aqui é uma conta aproximada, né? Ela parece ser tal que ela diminui quando a energia do processo aumenta. Então, se você estiver falando de processos de energia muito alta, né, é bem provável que você possa descrever esses processos usando uma constante de acoplamento pequena e, portanto, fazendo teoria de perturbações e não precisando calcular termos infinitos termos, né? Isso define o domínio do que a gente chama de QCD perturbativa. Então, você falar em QCD perturbativa, você tem que ter em mente que tem a liberdade assintótica por trás. Tá certo? Resultado fundamental do Toft, né, foi mostrar que as únicas teorias que possuem liberdade assintótica são as teorias de calibre não abelianas. Se você não botar uma teoria de calibre não abeliano na jogada, ele considerou as teorias com os campos convencionais que a gente tem por aí, né? Não vamos conseguir liberdade assintótica. Essa conta é bastante diferente, um bocado diferente para o caso, quer dizer, não é diferente em essência, mas é diferente nos números, nas representações de grupo que aparecem, etc. No caso da teoria eletrofraca, o setor eletrofraca também dado como uma teoria de calibre abeliano, não abeliano, né? SU2 para SU1. E lá também está valendo a liberdade assintótica nessa história. Mas só que a constante de acoplamento a baixas energias já é pequena. Já é pequeno o suficiente. Tá certo? Bom, eu acho que esse é o ponto, né, que a gente deveria minimamente chegar, né? Eu gostaria de ter chegado bem mais longe, com muito mais detalhe do que isso, mas realmente não tem condição com as condições de contorno que a gente enfrentou, né, no nosso curso. Então, é isso aí. Vamos encerrar o curso. Queria agradecer a todos, né, que suportaram heroicamente até o final, inclusive a audiência virtual, né? E a gente se vê por aí. Valeu!